nome de Jesus, amém? Vamos abrir a nossa palavra, livro de Daniel, glória a Jesus, profeta Daniel, glória a Deus, aleluia. Saúde meus irmãos de casa também, com a paz do nosso Jesus Cristo, que o Senhor abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família, o seu lar, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor te visite nessa noite, através dessa mensagem, e possa te fortalecer, te encorajar, te amadurecer, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Glória a Deus. Daniel, uma mensagem que muitos aqui conhecem, Daniel capítulo 6, glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Deus é bom na igreja. Deus é bom. Em todo tempo Deus é bom. Deus é fiel. Nós vamos falar hoje de uma mensagem que eu acredito ser uma das mensagens mais fortes que a Bíblia tem. Eu gosto muito dessa passagem de Daniel, não só dessa passagem, mas do livro de Daniel. Costumo dizer que o livro de Daniel é o Apocalipse do Antigo Testamento, é um livro de revelação, um livro que mostra a grandeza da fidelidade, né? Que mostra o quanto Daniel era um homem íntegro, um homem fiel, um homem, né, voltado realmente a viver para Deus, a viver a vontade de Deus, a ser servo do Senhor. Então ele nos deixa um grande exemplo, um grande testemunho, não só ele, como Sadraque, Mesaque, Abednego, né, homens que estavam dispostos a morrer para glorificar e ser fiel ao Senhor até os últimos dias, né? E foram homens que nos deixaram um grande exemplo, nos encorajaram e nos mostraram o quanto vale a pena ser fiel, o quanto vale a pena ter compromisso com o Senhor. O título da mensagem hoje, ele é realmente algo que nós precisamos ter: compromisso com o Senhor. Deus tem compromisso com quem tem com Ele. Deus não tem compromisso com quem tem com Ele. Ele abençoa? Abençoa. Porque o Senhor, Ele não faz acepção de pessoas. Ele é bom. Ele é muito mais bom do que nós imaginamos. Ele abençoa até mesmo aquele que não merece a sua bênção. Mas Ele tem um pacto, Ele tem uma aliança, Ele tem o prazer de abençoar aquele que é compromissado com Ele, aquele que se dedica a servi-lo, está colocando a sua vida em prol de honrar Ele em todo momento. Então Deus tem um extremo cuidado com essas pessoas, né? E a vida dessas pessoas glorificam a Deus em todo momento, porque o Senhor permite muitas das vezes esses homens de Deus passar por circunstâncias difíceis para que o nome do Senhor seja glorificado, porque não tem uma batalha que esses homens não saem glorificando o Senhor. Em todas as batalhas eles são mais que vencedores. Então possamos ser esse homem de compromisso, esse homem que tem vontade a cada dia de fazer o melhor para o Senhor, de não viver mais a sua vida, o seu querer, os seus desejos, os seus deleites, mas viver para o Senhor, né? Isso tem se tornado tão raro, mas tão raro, que acredito que Deus tem sentido saudade de pessoas assim, que buscam se entregar por completo, ter um compromisso verdadeiro com o Senhor. Nós vamos ler o capítulo 6 e depois vamos viajar em alguns versículos aqui, que eu acredito que são versículos que vai nos trazer uma grande revelação hoje, em nome de Jesus. Vamos ler o texto. Diz assim: Daniel na cova dos leões. E apareceu Ben-Hadad constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, e sobre ele 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes,
porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, senão a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dário, vive eternamente. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e os presidentes e capitões e governadores tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real, e fazerem firme este mandamento, que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma esse edito e assina a escritura, para que não seja mudada conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por essa causa o rei Dário assinou essa escritura e edito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes ao dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram junto e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então se apresentaram e disseram ao rei, no tocante ao mandamento real: porventura não assinaste o edito pelo qual todo homem que fizeste uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, por esse espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então responderam e disseram diante do rei Daniel, que é dos transportados de Judá, não tem feito caso a ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes 3 vezes por dia faço oração. Ouvindo então o rei, o negócio ficou muito penalizado, e a favor de Daniel propôs dentro do seu coração livrá-lo, e até o pôr do sol trabalhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram junto ao rei e disseram ao rei: sabe, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou ordenança que o rei determine se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando, o rei disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova, e o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões, e chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, e falando ao rei, disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre.
o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões, e ele, seus filhos e suas mulheres. E ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles, e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e gente de diferentes línguas que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre permanente, e o seu reino não se pode destruir, e o seu domínio é até ao fim. Ele livra e salva, e opera sinais e maravilhas no céu e na terra, e livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou o reino de Dário e o reinado de Ciro o persa. Amém, igreja? Glória a Deus. Uma salva de palmas para essa palavra. Amém? Glória a Deus, aleluia. Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom em todo o tempo. Deus é maravilhoso. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa, em nome de Jesus, preparar, Senhor, cada coração aqui como uma terra fértil. E que essa semente lançada, Pai, ela possa dar frutos. Por isso eu te peço sabedoria, discernimento, meu Pai, sobre cada coração aqui. Que cada um possa compreender o que o Senhor deseja trazer nessa noite, através da revelação dessa palavra. Fala conosco através do seu santo e doce Espírito. Eis-me aqui, Senhor. Que o Senhor possa cumprir a tua vontade mais uma vez, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Primeiro ponto aqui que eu quero tratar é que Daniel, ele era um homem diferente. Daniel era realmente um homem diferente. Alguém já viu falar que o crente, ele tem que ser diferente? Que o crente, ele é separado? Quem já ouviu falar isso? Essa é uma grande verdade. Mas infelizmente hoje o crente está perdendo essa essência, essa separação, e ele não está sendo tão diferente como devia ser daqueles que estão no mundo, no engano, na ilusão, na cegueira. Hoje em dia, infelizmente, o pastor um dia até trouxe um versículo lá, achei interessante. Nós estamos vivendo uma geração aí que infelizmente acha que pode servir a Deus com um pé no mundo e um pé na igreja. Infelizmente, nós estamos convivendo com uma geração que acha que pode viver a sua própria vontade junto com a vontade de Deus. Uma geração que não quer renunciar, uma geração que quer servir a Deus no conforto do seu próprio entendimento, ou seja, faz aquilo que quer, aquilo que está dentro da sua visão e opinião. Ele não quer saber se a Bíblia fala diferente, ele não quer saber se a Bíblia exige um caminho estreito, se a Bíblia exige renúncia, exige compromisso. Ele quer servir a Deus da maneira que ele fique tranquilo, ou seja, sem sacrifício. Ele não quer sacrifício, ele quer estar no conforto, para poder servir a Deus da maneira que ele acha certo, não da maneira que a Bíblia determina. Então ele acaba sendo um crente que quer ao mesmo tempo, mas a vontade dele é dividida. Ele está no mundo e ao mesmo tempo está querendo servir a Deus. Nós podemos servir a dois senhores? Nós não podemos servir nem a nós mesmos, nem ao nosso gosto. Nós temos que ser todo, por completo, do Senhor. Então homens igual a Daniel são extremamente raros, porque a igreja, ela precisa realmente de pessoas que são igual Paulo, são igual Pedro,
são igual Daniel, são igual Elias, são igual Moisés, homens que decidiram entregar a sua vida por completo. Nós temos que entender que nessa vida aqui, nós estamos somente de passagem. Nós estamos aqui não para curtir esse mundo, para viver os prazeres desse mundo, não. Nós estamos aqui somente para glorificar a Deus. Nós estamos aqui somente para que o Senhor venha nos preparar para realmente uma vida eterna. O que nós estamos passando aqui é muito pequeno em prol do que Deus tem preparado para nós. Mas tem pessoas que estão presas a esse mundo, querendo desfrutar desse mundo, querendo desfrutar dessa vida como se essa vida fosse a melhor. Não, eu tenho que viver, a vida é muito curta, eu preciso viver, eu preciso aproveitar o tempo que eu tenho de vida, eu sou muito novo, ou então, eu já estou no fim da vida, eu preciso curtir. Estão totalmente enganados, porque essa curtição pode realmente levá-los à perdição, a desagradar a Deus, e isso, com certeza, vai levar essa pessoa, não, a gente não pode afirmar, mas pode levar essa pessoa a perder, a graça e a misericórdia do Senhor sobre a vida dela. Se ela não tomar uma decisão, se ela não nascer de novo, se ela não entender que ela precisa ser realmente separada, ser realmente diferente, ela pode correr e lá na frente entender que correu em vão. Correu em vão. Não, eu achei que eu podia servir assim. Aí o Senhor vai falar com ele assim: mas e os meus sermões? E as palavras que falaram para você não fazer isso, para você não fazer aquilo, para você agir assim, para você agir assado? Quantas mensagens você ignorou? Quantas vezes você deixou de viver aquilo que eu te ensinei, porque você achava que queria viver aquilo que era bom para você, aquilo que te agradava? Então nós temos que entender que Daniel, ele é um grande exemplo, e é um exemplo que nós devemos sim se sacrificar para viver como ele, ter compromisso com o Senhor, não temer o inimigo, não temer as circunstâncias. Então o texto começa falando que Daniel, ele foi sim tirado ali de Jerusalém. Jerusalém tinha vivido uma grande perseguição, tempos difíceis, um exílio muito violento. Foram 70 anos ali, exilados ali, vivendo ali a um jugo pesado, de escravidão ali, de cativeiro. Mas Daniel, por ele ter sido um homem íntegro, ele foi escolhido ali, para estar sobre um reino, e não para estar de qualquer forma nesse reino, mas para estar ali fazendo a diferença. Você já entendeu que Deus te escolheu não para estar aí somente sentado nessa cadeira? Que Deus escolheu não somente para você dar glória a Deus, não somente para você falar que é crente, mas para você fazer a diferença onde você vive? Deus não te escolheu para ficar sentado não, meu irmão. Deus te escolheu para te colocar em lugares altos, para fazer de você um instrumento poderoso. Deus te escolheu para que você dê fruto, e não pouco, mas muito fruto, como diz a palavra dele. E quando você começa a entender a sua responsabilidade, você se autoexamina e fala: será que eu tenho cumprido com o chamado que Deus tem sobre a minha vida quando Ele me escolheu? Será que eu tenho me dedicado? Será que eu tenho tido compromisso verdadeiramente com Deus? Ou será que eu só estou aproveitando das coisas boas de Deus, mas estou vivendo o meu querer, a minha vontade? Então Daniel, ele tinha um espírito excelente. O texto fala que ele tinha um espírito diferente. Aqui fala assim: então mesmo Daniel distinguiu-se dos príncipes, ou seja, ele era diferente, e presidentes, porque nele havia um espírito excelente. O rei pensava em constituir sobre todo o reino, ou seja, até o próprio rei já tinha planos, e já via como Daniel era diferente, como Daniel era um homem cheio de Deus, cheio da presença de Deus, cheio do Espírito, um Espírito diferente daqueles outros que habitavam naquelas outras pessoas que viviam com ele. Mas por que Daniel era assim, igreja? Por que Daniel era assim? Carregava o Espírito Santo de Deus. Oi? Carregava o Espírito Santo de Deus.
Justamente, o texto está falando, ele tinha um espírito. Mas por que ele carregava esse espírito? O que trazia a consequência desse espírito habitar sobre a vida dele? Integridade, fidelidade, compromisso. A partir do momento que somos íntegros, ou seja, nos desviamos a todo momento do pecado, quando somos uma pessoa fiel, que não importa a circunstância, mas nós sempre estamos glorificando a Deus, sempre estamos na presença de Deus, sacrificando as nossas vontades para viver a vontade dEle. Quando nós temos compromisso de largarmos tudo para estar diante dEle, vivendo a vontade dEle, meu irmão, você é digno que esse Espírito habite em você e que faça de você um homem honrado, uma mulher honrada, aonde você estiver. Mas aquele que cria situações, barreiras, cria dificuldades para ser fiel, para ter compromisso com Deus, para ser íntegro, ele começa a criar justificativas. Ele mesmo impede desse espírito habitar sobre a vida dele. Então Daniel, ele tinha esse espírito porque ele fazia por onde? Não é somente porque ele era o escolhido, mas porque ele fazia parte dele. Aí o Senhor está falando comigo e com você. Temos feito a nossa parte? Você tem feito a sua parte? Será que vir aos cultos 1, 2 vezes por semana é suficiente? Você tem se dedicado em conhecer o Senhor na leitura bíblica, no seu devocional pela manhã? Você tem colocado o seu dia nas mãos dele, sido realmente dependente dele? Ou você tem lutado a vida com a força do seu braço? Ou você tem feito essa leitura no dia que você não tem nada para fazer, no dia que você acha que deve fazer? Qual tem sido o seu grau de relacionamento com o Senhor através de orações? Quando Deus propôs esse propósito no meu coração de 21 dias, eu apresentei o pastor, pedi o pastor para orar para que Deus confirmasse, Deus confirmou, e nós estamos aí guerreando nesse propósito. Foi para que você não perdesse o ânimo, foi para que você tivesse avivamento, para que você tivesse essa sede, essa responsabilidade de entender: eu preciso me dar mais, eu preciso me doar, eu preciso me colocar na brecha, eu preciso ser útil. Essa igreja é uma igreja nova e ela está precisando de você, ela precisa de mim, ela precisa de você. Você não está aqui à toa, você está aqui para fazer a diferença nessa igreja, como Daniel estava ali para fazer a diferença sobre aquele rei ali, sobre aquela cidade, sobre aquele lugar. Você está aqui para fazer a diferença. Ah, mas Alexandre, eu não tenho capacidade. Se coloca, se lança, que Deus vai te capacitar. Se lança. Chega para o pastor e fala: ô pastor, eis-me aqui o que você pedir para me fazer, o que tiver ao meu alcance, eis-me aqui, eu quero ser usado, eu quero dar fruto, eu quero ser um instrumento, eu quero ser útil nessa obra. Eu não quero somente frequentar o culto, ficar sentado, mas eu quero glorificar o Senhor. Eu quero viver para a glória de Deus. Você acha que Deus vai deixar você no cantinho? Não, Ele vai te colocar onde você deseja. O que você deseja, Ele vai preparar para você. Se você deseja estar aqui no altar pregando a palavra, você vai ser um grande pregador. Se você deseja adorar, você vai ser um grande adorador. Se você deseja ser um intercessor, você vai ser um grande intercessor. Se você deseja ser aquele que está ali no ministério de visita, abraçando as pessoas na rua, fazendo as missões, você vai ser um grande missionário. Mas você tem que querer. Deus não vai te obrigar a fazer nada se você não se dispor, se você não querer. Então, para a gente discorrer um pouco esse capítulo aqui, Daniel, ele tinha essa sede de servir, e por isso ele era diferenciado ali. Ele era realmente íntegro, ele era realmente fiel, compromissado. Mas tem um detalhe que muitos sabem e por isso não querem ter esse compromisso, porque a pessoa que quer viver piamente para o Senhor, como diz lá em 2 Timóteo
capítulo 3, versículo 12, a pessoa que quer viver um compromisso verdadeiro com o Senhor, ela passa por momentos difíceis, ela passa por luta, ela encara retaliações, ela encara perseguições, e nem todo mundo está disposto a viver o preço, a pagar o preço. Nem todo mundo está disposto. Como eu disse, quando começa a doer, quando começa a incomodar, ele começa a recuar. Mas lá em Hebreus nós lemos aqui outro dia, capítulo 10, versículo 38, que ele não tem prazer na alma daquele que recua, que retrocede. Então nós temos que caminhar adiante, independente se vamos encontrar o mar sobre a nossa frente, se vamos encontrar fornalhas, se vamos encontrar covas de leões. Nós temos que crer que é nesses momentos que Deus vai ser glorificado na nossa vida. É nesses momentos que nós vamos glorificar a Deus e vamos deixar um bom testemunho. Não é quando tudo está bem, não. Você pode reparar que as pessoas gostam de subir no altar para dar testemunhos de glória, de vitória, mas dificilmente você vê um testemunho de luta, um testemunho de grande provação, um testemunho que mostra que você andou ali no vale da sombra da morte, mas o Senhor esteve do seu lado. É muito bom contar coisa boa, mas é bom também testemunhar que não é fácil, que o caminho realmente é estreito e que nós precisamos estar fiéis quando o caminho se estreitar, quando a luta vier, quando a tempestade vier, porque tudo isso glorifica ao Senhor. E Daniel, por ser assim, ele começa a ser perseguido. Por ele ter esse espírito excelente, ele começa a incomodar. O que Jesus falou? O mundo vai nos odiar. Às vezes a perseguição vai vir dentro da sua casa. Às vezes a perseguição vai vir para aquelas pessoas que você menos espera. Daniel estava junto com muitos líderes ali, muitas autoridades ali, que devia abraçar ele, mas pelas costas querer enfiar o punhal nele, querer trair ele, né? E foram isso que eles fizeram. Eles começaram a tramar para Daniel. Mas eu acho tão lindo esse texto, por isso que eu falo que aqui a gente vê quanto vale a pena ser fiel. O texto fala que eles procuravam achar um defeito em Daniel, uma brecha, mas Daniel não dava. Olha o que é a fidelidade. Daniel não dava brecha. Eles buscavam ocasião ali para acusar Daniel, para poder derrubar Daniel, mas aquele que sustentava Daniel dava ele a capacidade de ser íntegro, fiel, porque Daniel fazia parte dele. E se você fizer a sua parte, Deus vai te dar a capacidade de ser a cada dia mais próspero na sua caminhada espiritual. Ou seja, você vai ter uma crescente, você não vai ficar parado, estagnado, e você não vai recuar, mas você vai cada dia ser mais fiel, mais crente, mais compromissado, mais voltado à vontade de Deus. Então eles procuraram uma ocasião ali para derrubar Daniel. O texto fala, e esses homens falam, versículo 5: então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não procurarmos contra ele na lei do seu Deus. O que hoje o inimigo faz? Qual que é a grande estratégia dele? Uma das grandes estratégias, né? Ele usa a própria palavra para tentar nos laçar, para tentar nos pegar. Às vezes o maior conflito que nós temos está aqui. Por quê? Porque quando pecamos, quando não estamos fazendo o que devemos fazer, nós sentimos culpa. Nós entramos em conflito. E o inimigo começa a bombardear, atacando seta. Começa a fazer com que a gente venha, de alguma forma, entender que nós não somos capazes, que nós não vamos conseguir. E tem pessoas também lá fora que começam a nos acusar, a apontar, a nos perseguir por aquilo que a gente precisa fazer e não faz. Eu me recordo uma vez que eu estava fazendo um trabalho lá dentro do cárcere, e uma vez um irmãozinho estava
numa cela do lado, assim, ele mandou um bilhete, uma carta. Lá o pessoal fala catatal, né? Mas é uma carta, um bilhete, a gíria deles lá. E essa carta chegou em mim, e esse cara falou tanta coisa, mas tanta coisa através dessa carta. Mas ele assim, ele acabou comigo, falando as coisas que eu devia fazer e não fazia. Que ele um dia foi homem de Deus, mas que eu não tinha nada de Deus. Ele acabou comigo. Mas ele usou o que? A própria palavra. Mas hoje eu entendo por que ele fez aquilo. Não foi para acabar comigo, mas foi para me mostrar que eu precisava mudar em muitos aspectos. Eu precisava ser um pouco diferente. Eu precisava amadurecer para muitas coisas. E às vezes você é confrontado com a palavra do ímpio que chega para você e fala: uai, mas você não é crente? Por que você está fazendo isso? Por que você está fazendo aquilo? Você não é crente? Por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Homem de Deus não age desse jeito não. Mulher de Deus não age desse jeito não. Aí você fica irado daquela pessoa. Não ira não. Talvez aquela palavra vai te machucar, vai, né, te fazer refletir que você precisa realmente mudar em alguns aspectos. Mas seja humilde. Receba aquela palavra e tente melhorar. Não leve aquilo para o lado da ira e não deixe essas coisas te paralisar. Tem muitas pessoas que quando começam a sofrer esse tipo de perseguição, eles acabam chutando o balde e falando: ah não, o povo fica me vendo demais, isso não é para mim não, estou cansado. Tem um irmão aqui da igreja mesmo, vou citar o nome dele, que trouxe essa justificativa, falou que parou de vir nos cultos porque estavam pegando muito no pé dele. Tem muita gente que não consegue lidar com isso, mas nós vamos ser perseguidos, nós vamos ser afrontados quando nós desejarmos ser a cada dia mais compromissados e fiéis. É batata. Eu comecei a subir o monte esses dias e eu já comecei a sentir a retaliação. Ela começou dentro da minha casa. Eu já comecei a ver a luta, o levante. E é natural. Eu vou me entristecer com isso? Não, eu vou glorificar a Deus. Porque a palavra fala em Mateus 5, no versículo 11, o que? Bem-aventurado os que são perseguidos por causa do meu nome, que falarem mal de você, que levantarem falsos testemunhos, que tramarem contra a sua vida. Não se entristeça, começa a glorificar a Deus por isso. Isso é um sinal positivo que você está incomodando o inferno e que você está no caminho certo. Porque quem serve a Deus de verdade e não passa por essas coisas, na verdade, não está servindo a Deus de verdade. O próprio Jesus é exemplo disso, quanto ele foi perseguido, e até mesmo dentro da sua casa, com seus próprios irmãos que ainda eram incrédulos. Então não pense você que você não vai ser perseguido não, porque vai, e é necessário que você seja perseguido. Amém? Então eles tramaram ali contra Daniel e buscaram ali, né, de alguma forma, uma armadilha, um laço, para que Daniel caísse nesse laço. Eles achavam que isso ia acabar com Daniel, que era a forma deles destruírem, né, e tirarem aquele homem do poder. E o texto vai falar com a gente, né, que eles chegam ali diante do rei, eles começam a levar uma reverência ao rei, idolatrar o rei ali, querer de alguma forma elogiar o rei, falar com o rei. Não, nós fizemos uma reunião aí entre a liderança aí, e nós decidimos fazer um edital aí, para que uma lei, para que um edito, né, uma lei para que ninguém adore a nenhum homem, a nenhum Deus, a não ser o Senhor. Que ninguém faça nenhum tipo de adoração, de oração, do que quer que seja, a não ser que venha reverenciar o Senhor. Quem orar, quem buscar qualquer outro Deus, quem adorar qualquer outro Deus ou qualquer um outro homem aí, ele é digno da cova dos leões, porque era um hábito daquela época ali, daquele reinado, lançar as pessoas em covas de leões, em fornalhas, como, né, nós vimos aqui no texto anterior de Sadraque, Mesaque e Abednego.
Então eles acreditavam que ali seria o fim de Daniel, porque eles sabiam também que Daniel era fiel. Olha para você ver como que eles foram tão astutos. O inimigo é muito astuto, né? Eles sabiam que Daniel não ia deixar de cumprir com o seu propósito, com o seu compromisso. E era ali que eles queriam pegar Daniel. Eles sabiam que se eles fizessem essa lei, que se o rei assinasse essa lei, que Daniel estava perdido, porque Daniel era fiel ao seu compromisso de orar ao Senhor 3 vezes ao dia. Então ele falou, já que ele ora 3 vezes ao dia, que ele é fiel a esse Deus e que ele não larga a mão disso, é nessa que nós vamos pegar ele. É nessa que nós vamos laçar ele. E aí eles conseguiram a assinatura do rei ali, que aquilo não poderia ser revogado. Mas olha o que Daniel faz, eu acho esse texto lindo por isso. Quando Daniel fica sabendo do edital, ele fala, é agora que eu vou mostrar para esse povo que o meu Deus é Deus de verdade, que o meu Deus não é um Deus qualquer, que meu Deus é Deus de milagre, é Deus que livra, é Deus que protege, é Deus que prospera, é Deus que honra, é Deus que dá a vida e a vida em abundância. Eu não vou só orar não, eu vou escancarar a janela para eles verem. Eu não vou só cumprir com o meu propósito não, mas eu vou deixar eles bater o olho e ver que eu estou de joelho, que eu estou orando. Maior é o meu Deus do que qualquer lei. Maior é o meu compromisso, a minha fidelidade do que qualquer lei. E ele já entra para o quarto, ele escancara a janela, e ele dobra o seu joelho, e ele começa a clamar ao Deus vivo. Ele começa a clamar ao Deus Todo-Poderoso. E naquela hora, eles falaram, pegamos, laçamos ele, agora não tem para ele não. Agora o final dele é cova e vai ser triste. E aí eles chegam diante do rei e falam com o rei, ó, o seu queridinho lá tá lá, ó, descumprindo a lei, descumprindo, né, o edito do Senhor, tá desonrando o Senhor. Esse não tá vendo lá não? Tá orando lá, nós pegamos ele lá agora de joelho. E aí? Só que o texto, como eu falo, esse texto é tão lindo que o rei, mesmo tendo assinado aquele edito, o rei passa a entender que aquilo não passava de uma armadilha, mas ele não podia voltar a sua palavra atrás. E o rei começa a compadecer de Daniel. Ele começa a fazer de tudo para livrar Daniel daquela situação. Mas aí os perseguidores continuam ali no pé do rei. Ó, o senhor não pode voltar sua palavra atrás não. A lei dos medos e dos persas, você não pode voltar atrás. Você tem que cumprir, rei, com a tua palavra, com a tua assinatura. E aí o rei, muito triste, como diz o texto, ele pega e leva Daniel à cova dos leões. Olha o que o texto diz aqui. Ouvindo então, versículo 14, ouvindo então o rei o negócio, ficou muito penalizado a favor de Daniel, propôs dentro do seu coração livrá-lo. Até o pôr do sol trabalhou para salvá-lo. A igreja, quando nós somos fiéis, quando nós não temos medo, quando nós continuamos, né, o nosso compromisso com Deus independente das circunstâncias, quando nós fazemos aquilo que agrada a Deus, Deus usa até o ímpio para nos defender. Ele usa até o diabo para nos abençoar. Isso mas não vem nada de bom do diabo não. Quando eu falo isso, é porque quando Deus manda, até o diabo obedece. Quem já viu esse dito aí? Até o diabo obedece. E aí, como ele era uma pessoa temente a Deus, fiel a Deus, Deus usou até aquele rei ali. Eu acredito que Deus já estava trabalhando no coração daquele rei, porque Daniel vivia próximo àquele rei. E quando nós vivemos próximo às pessoas e temos a fidelidade, o compromisso, temos uma verdadeira aliança com Deus, não tem aquele que está ao nosso lado, que não é contagiado pela nossa luz,
pela nossa palavra, pela nossa verdade, pelo nosso testemunho. Você já reparou, não sei se você já viveu essa situação, mas quando nós somos fiéis a Deus, aonde a gente chega, as pessoas começam a sentir algo diferente, a falar: não, depois que você chegou aqui, nossa, eu comecei a enxergar com outros olhos, eu comecei a ter gosto por coisas que eu não tinha, eu comecei a ter vontade na igreja, porque eu vejo tanto Deus te abençoar, tanto Deus te prosperar, tanto Deus ser contigo, que eu estou começando a sentir vontade de ir lá na sua igreja, de fazer uma visita lá na sua igreja, de seguir esse caminho que você está seguindo. Hoje eu estava ali perto da casa da Gisele ali, da mãe da Gisele, né, ali no Sagrado da Família, e tem um rapaz lá que era até um homem de Deus, mas por chateações na igreja, por problemas ali que ele não soube suportar, ele saiu da igreja. Aí estava lá meio ruim, meio chapado, né? E ele gosta muito de mim porque ele lembra do antes e hoje ele vê o depois, ele vê como que Deus mudou a minha história. E aí ele estava lá e começou a falar: não, velho, eu gosto demais desse cara aqui. Esse cara aqui começou até me elogiar assim, a ponto de eu falar: desse jeito eu vou até me candidatar, olha, porque você está me colocando como um presidente, eu idolatrando. Eu vou candidatar ao presidente. O pessoal começou a brincar com ele. Mas as pessoas começam a ver a gente dessa forma. Não digo isso para minha honra e para minha glória, mas é a realidade. Como as pessoas têm te visto, como as pessoas têm te olhado. Você tem atraído as pessoas com seu testemunho, com seu compromisso, com a sua fidelidade? Porque se você estiver atraindo, você está no caminho certo. Mas se você não estiver atraindo pessoas para Jesus, tem algo que precisa mudar na sua vida. Tem algo que precisa mudar na minha vida. Eu preciso atrair as pessoas para o amor de Jesus. Eu preciso ser realmente essa luz. Será que eu estou sendo essa luz? Essa pergunta fica para mim e para você. Será que eu estou sendo esse sal que aonde que eu chego, as pessoas sentem um outro sabor? Querem entender como é esse sabor? Então o rei começa a interceder por Daniel ali, começa a trabalhar ali em prol de salvar Daniel daquela cova, mas não tinha jeito, ele tinha que passar por aquilo ali. O que que isso me mostra? Que Deus, Ele não vai te livrar do problema, mas Ele vai estar com você diante do problema, Ele vai estar do seu lado em meio ao problema. Tem tantas pessoas que oram: livra desse problema, Senhor, me livra dessa circunstância, Senhor, me tira desse vendaval, dessa tempestade. E mal sabe ele que Deus quer estar com ele naquela tempestade, que Deus quer ser glorificado na vida dele naquela tempestade. Deus quer estar com você no barco, meu irmão. Ele não perdeu o controle, ele não vai perder. Não é porque o seu chão está sendo tirado que você tem que temer, não. É momento de você caminhar e glorificar e saber que você não está só, que Deus está com você. Quem estava com Sadraque, Mesaque e Abednego ali dentro daquela fornalha, irmãos? Deus não livrou aqueles homens da fornalha, Ele estava lá dentro da fornalha com aqueles homens. E aonde tem a presença de Deus com você, mal nenhum pode te tocar, mal nenhum pode te vencer, mal nenhum pode te destruir. É bíblico. Ai daquele que tocar em um fio de cabelo, ai daquele que tentar contra os meus ungidos, ai daquele, ai daquele. Então vale a pena. E Daniel vai para aquela cova dos leões, ele vai para aquele lugar de tormento, de desespero. Imagina você, põe isso na sua mente agora aí, faz uma reflexão. Dá medo até de chegar perto do leão ali no zoológico, que é um lugar que é protegido, não é? Um bichão lá dá uma rugida lá, você estremece. Imagina você ser julgado lá dentro daquela cova. Parece até coisa de desenho animado, né? Parece coisa assim fantasiosa, mas é realidade, igreja. Imagina uma fornalha que não tinha nem como chegar perto dela, que ela tostava o cara só de chegar perto. E aí o povo vê
Homem andando, mas tem mais um ali, ué. E o povo tá firme lá dentro, ué. Tá dando pulo de glória a Deus lá dentro, tem errado, ué. Como assim, ué? Aí eles jogam Daniel naquela cova, lacram aquela cova. Eu fico imaginando o churrascão que eles fizeram lá, né? A festa que os perseguidores fizeram, aquele já era. Mas eu fico maravilhado como que aquele Deus começa a confessar Jesus começa a confessar esse Deus Todo-Poderoso através dessa luta de Daniel. Tem pessoas que vão começar a servir a Deus porque viu você sair da cova, porque viu você ser transformado, porque viu quem você era e está vendo quem você é hoje. Tem pessoas que vão buscar a Deus por causa do seu testemunho de vitória, de transformação, de libertação. Então não tema a cova, porque ela pode atrair vidas para o reino de Deus. Amém. Através da sua luta, muitos podem se despertar para a grandeza do amor de Deus, para o poder de Deus. A nossa oração tem que mudar. Ô Senhor, não me livra da luta não, mas continua comigo nela. Continua comigo nessa luta para que o Senhor seja glorificado. Eu sei que eu não estou só. Eu sei que se o Senhor é por mim, quem será contra mim? Eu sei que é o Senhor que me justifica. E aí Daniel está ali naquela cova e o rei vai para casa e começa até a jejuar pela vida de Daniel. Começa até a ter atitudes de crente, atitudes de homem de Deus. Começa a pagar preço pela vida daquele homem que estava ali na cova. Eu já ouvi muito isso, as pessoas começar a ver atitudes minhas e aquilo inspirar a pessoa a ter atitudes de crente, mesmo ela ainda não sendo crente, mas aquilo trazer uma inspiração e a pessoa sentir a necessidade de fazer a vontade de Deus, e ela começa a fazer. E aquele rei passa a noite ali, nem dormiu direito, coitado, apavorado. Sentimento de culpa deve ter batido nele, de ter assinado aquela lei. Mas logo cedinho o texto fala que ele vai àquela cova, que ele chega diante daquela cova. E quando ele chega ali diante daquela cova, ele, muito triste, meio às vezes que sem esperança, ele grita por Daniel ali. Ele tinha um pouquinho de esperança lá no fundo do coração dele que Daniel poderia responder ele. Ele grita Daniel ali e Daniel responde. O texto fala assim: e chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, e falando, o rei disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido te livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse nenhum dano, porque foi achado em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Tem pessoas que pensam assim: eu posso servir a Deus, mas eu não tenho que ficar obedecendo o homem não, eu não tenho que ficar obedecendo essas leis mundanas aí não. Não, igreja, nós temos que ser íntegros dentro da igreja e diante da sociedade, diante do nosso dever de cidadão. Nós não podemos ser aquele crente rebelde que dá um bom testemunho na igreja, mas que não cumpre com seus deveres de cidadão. Nós precisamos ser justos em todo ambiente, em todas circunstâncias. Nós precisamos ser fiel à vontade de Deus primeiramente, mas também ser uma pessoa prudente no nosso cotidiano, no nosso dia a dia.
É muito triste um crente que é fiel dentro da igreja, mas vive cheio de multa a pontuação dele. Já perdeu a carteira umas 3 vezes. Reciclagem todo ano. É vergonhoso, não é não, igreja? Fala a verdade. Ele tem que ser só bonzinho e fiel dentro da igreja? Não, ele tem que respeitar a lei de trânsito. Ele tem que ter uma educação no trânsito. Aí o cara é fiel aqui dentro da igreja e tudo mais, mas lá no serviço dele é o pior funcionário. Ele é o pior funcionário, faz as coisas de qualquer jeito, não honra o patrão dele, chega atrasado todo dia. O que adianta? Nós temos que ser testemunhos aonde nós estivermos. Aonde nós estivermos. E Daniel era assim, ele dava bom testemunho tanto diante de Deus quanto diante do rei, diante das suas obrigações. Ele era fiel, ele era prudente, ele era íntegro. E por isso ele desfrutou dessa grande maravilha de ter anjos ali o livrando daqueles leões. Eu imagino que ele deve ter feito carinho no leão ali a noite inteira. Só Deus sabe o sobrenatural que ele viveu dentro daquela cova. Quando nós estamos na cova, quando nós estamos sob pressão, sob uma grande luta, só nós e Deus sabemos, quando nós somos fiéis, o que nós passamos naquele momento. Como Deus nos honra e nos ergue e nos levanta e nos protege e cuida de nós nesses momentos. Então é motivo de glorificar a Deus e não de se entristecer e não de recuar e não de deixar de ser fiel e ter compromisso com Deus. Então aquele rei, ele já pega aqueles que tramaram contra Daniel, e aqueles que tramaram contra Daniel começam a sentir o veneno e alimentar do seu próprio veneno. Eles começam a sentir. Agora, olha o que acontece. Foram só aqueles que tramaram contra Daniel que foram para a cova? Não. Hã? Não. Quem mais foi para a cova? Todos os familiares. Isso é sério, hein, igreja? Às vezes a pessoa pensa assim, cada um cuida de si, cada um tem a sua responsabilidade, cada um paga o seu preço. Quando a pessoa mete os pés pelas mãos e faz aquilo que desagrada a Deus e se põe na mão do inimigo para ser um perseguidor, um que afronta, um que busca de alguma forma perseguir, tramar, começa a ser instrumento realmente na mão do inimigo, não só ele padece, mas toda a família dele sofre o dano. Toda a família sofre o dano. Você quer ter uma família abençoada? Seja fiel a Deus, tenha compromisso verdadeiro com Deus, seja íntegro diante de Deus e diante dos homens, dê bom testemunho onde você estiver. Não só você vai ser abençoado, mas toda a sua família vai ser guardada pela graça e misericórdia de Deus. Mas se a pessoa fizer ao contrário, ela pode ter certeza que os filhos vão sofrer o dano, a esposa, os parentes vão pagar pelo erro cometido dela. Isso é muito grave, isso é muito sério. E o texto fala que antes deles caírem na cova, os leões já esmigalharam, estraçalhou eles. Todo mundo perdeu a vida pela ignorância de alguns. Muitas famílias pereceram. Agora, pela fidelidade de alguns, muitas famílias podem ser salvas. Amém, igreja? Pela sua fidelidade, a sua casa pode ser salva. Você crê nisso? Amém. Então continue sendo fiel, continue tendo compromisso com Deus, continue se dedicando em servir a Deus. Larga esse mundo de mão de uma vez por todas. É tempo de nós juntarmos tesouros no céu. O que você tem juntado aqui vai ficar aqui, mas o que você juntar lá, você vai ver que valeu a pena, porque essas obras vão te acompanhar.
Tem tantas pessoas que estão perdendo o sono para juntar as coisas aqui. E é triste porque a vida é assim, ó. É um sopro. Basta um tombo, basta uma enfermidade, basta um chamar de Deus e tudo que juntamos aqui ficou para trás. Todos os sonhos ficou para trás. Tudo que nos prendia aqui acabou, ficou para trás. Aí imagina você hoje chegando diante de Deus. Qual as obras que estariam ali junto de você? Uma vez no culto? 2 vezes no culto? Uma oração 2 vezes por semana? De vez em quando lia ali um pouquinho só da Bíblia? Fechava o ouvido ali para o necessitado? Virava as costas ali para o órfão, para a viúva? É que a gente precisa refletir nessas coisas, igreja. Vamos juntar tesouro no céu. Vamos dar fruto. Vamos ser essa igreja, porque essa igreja, o propósito dessa igreja é amar, cuidar e enviar. Mas nós só podemos enviar quando a pessoa estiver madura. Mas nós podemos amar a Deus acima de todas as coisas. Mas nós podemos cuidar um dos outros e cuidar daqueles que não conhecem Jesus. Você tem convidado pessoas para vir a essa casa de oração? Você tem colocado lá no seu status o convitezinho da igreja? Você tem falado para as pessoas da igreja que tem sido bênção na sua vida? Faça a sua parte. Vamos fazer a nossa parte. O tempo está passando, as pessoas estão indo para o inferno. Nós precisamos fazer alguma coisa. Nós precisamos fazer alguma coisa. Nós precisamos subir ao monte. Nós precisamos orar na madrugada. Nós precisamos jejuar. Nós precisamos suprir a necessidade do nosso próximo. Nós precisamos fazer alguma coisa. Nós precisamos ter compromisso com a vontade de Deus e não com a nossa somente. A nossa tem que estar em segundo plano. Buscai o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar, para que as demais coisas nos sejam acrescentadas. Voltando para o texto, Daniel sai daquela cova, os seus perseguidores pagam um alto preço com a vida, e Deus começa a ser glorificado. Aquele rei lança um edito para que todos aqueles que eram submissos a ele começassem a olhar para o Deus de Daniel, começassem a olhar para o Deus que livra, que cura, que liberta, que transforma, o Deus que pode todas as coisas, o Deus vivo. Toda aquela nação é alcançada pela guerra, pela luta, pela perseguição que Daniel estava disposto a sofrer. Você já imaginou? O pastor já pregou aqui muitos homens aí que ele leu, livros, e que mostrou para ele que através de um homem, centenas, milhares de pessoas foram alcançadas. Não foi meia dúzia, 1, 2, não. Teve homens na nossa história que avivou continentes, cidades. Não foi só países, não, foi continentes. Trouxe um avivamento extraordinário em certos lugares. Mas por quê? Entenderam o chamado, viveram pelo chamado, se dedicaram. Ah, mas isso aí não é para mim não, Alexandre. Aí também você pegou pesado. Será que não é? Será? Talvez você tenha um chamado que você nem imagina, igreja. Nós não sabemos, nós temos somente que nos lançar. Aí nós vamos ver o que Deus é capaz de fazer sobre a nossa vida, através de nossa vida, para que Ele seja conhecido e para que Ele seja glorificado. E o texto fala que Daniel, ele prosperou no reino de Dário, no reinado de Ciro Persa. Ou seja, tenha compromisso, porque essa fidelidade, esse compromisso, essa integridade
Aonde você chegar, meu irmão, você vai ser bênção. Aonde você estiver, você vai ser bênção na vida das pessoas. Deus não quer que você seja servo somente, mas que você seja a própria bênção dele na vida das pessoas. Mas para isso precisamos ter compromisso. Eu fico triste quando eu chego aqui, a igreja está vazia. Eu sei que alguns realmente não podem vir, mas eu sei que alguns não estão vindo porque não querem um verdadeiro compromisso. Querem, como eu disse no começo aqui, buscar a Deus no conforto. Ou seja, o dia que eu estiver disponível, estiver bem, não tiver que sair, não tiver que fazer nada, eu vou. Não, o dia que eu ir na igreja é domingo. Os outros dias eu tenho que trabalhar, tenho que cuidar da minha família, tenho que fazer minhas vontades. São só 3 dias que nós nos encontramos. E não é só aqui que nós temos que buscar também, não, no nosso lar também. Não estou aqui para pressionar ninguém a fazer nada, porque nem mesmo sou eu que estou te dizendo essas palavras, mas que você possa se despertar para isso, que você possa ter mais compromisso, ter mais sede de falar, não, eu preciso conhecer mais essa palavra. Eu não lia, mas eu vou passar a ler essa palavra todo dia pela manhã, e se eu tiver tempo também durante o meu dia, no meu descanso à noite, eu vou ler um pouquinho, eu vou meditar um pouquinho, vou parar de ficar preso a essas coisas do mundo, vou parar de ficar perdendo meu tempo com essas programações que só poluem a minha mente, que só me trazem tristeza, que não traz nada de bom. Não, eu vou ouvir uma pregação que foi muito edificante para mim, eu vou procurar conhecimento, eu vou procurar a direção de Deus para os meus dias, eu vou orar mais, eu vou subir ao monte, eu vou jejuar mais, eu vou usar dessas armas para não só os meus benefícios, mas principalmente para os propósitos de Deus, para os benefícios do outro. Quanto tempo você não jejua pelo seu próximo? Talvez você não tenha jejuado nem por você. Vamos dar um basta nisso. Começa a pagar um preço. O que você mais alimenta é o que mais vai sobressair. Você tem alimentado mais o seu espírito ou a sua carne, a sua vontade? O que você mais alimenta é o que vai reinar na sua vida. A carne luta contra o espírito. O que é mais alimentado sobressai. Então que possamos refletir nessa palavra, que possamos receber essa palavra com alegria, que possamos a cada dia buscar uma melhora, uma crescente. Daqui a pouquinho nós vamos subir o monte, vamos estar ali orando por você, mas tenha você também essa sede de ir com nós, de orar também, de buscar pagar esse preço, não por nós, mas por toda a igreja, por aqueles que não têm condição de subir. Vamos avivar essa igreja, vamos nos dispor, igreja, vamos fazer o nosso papel de servos verdadeiramente compromissados. Vamos ser Daniel, vamos em busca desse espírito excelente, vamos em busca desse compromisso verdadeiro e real. Amém, igreja? Glória a Deus. Uma salva de palmas para a palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus, aleluia. Agradeço os irmãos aí, e você possa novamente ver essa mensagem, não só essa como as outras, e faça a sua reflexão, porque Deus tem chamado você e eu para uma intimidade maior. Ele quer passar a gente de série, né? Talvez nós estamos cursando uma série, Ele quer nos elevar um pouco a essa série. Ele quer que nós venhamos desfrutar de algo mais sobrenatural. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos. Uma boa semana para os irmãos aí, em nome do Senhor Jesus Cristo.